Imagine que existe um segredo guardado por séculos, um princípio que transforma um homem comum em alguém extraordinário, não pela força física, nem pelo talento natural, nem pela sorte, mas pelo controle absoluto de si mesmo. Esse segredo foi vivido e testado por Miyamoto Musashi, o lendário samurai invencível do Japão feudal. Ele lutou mais de 60 batalhas mortais e venceu todos os oponentes, mas sua verdadeira vitória não estava na espada. Estava em sua mente. Estava em sua capacidade de transformar o desejo, o impulso e a energia vital em poder real e imbatível. Hoje, você vai descobrir como Musashi treinava sua mente de forma consciente e estratégica para canalizar cada gota de energia em foco, presença e capacidade de criar resultados extraordinários. E mais importante, você verá como aplicar essas lições no seu dia a dia para transformar impulso e distração em força e produtividade. Musashi não escreveu seu famoso livro dos 5 Anéis apenas para registrar técnicas de combate. Ele registrou um método para a maestria da mente e da energia vital, algo que a maioria das pessoas modernas nem imagina. Ele sabia que um guerreiro pode dominar a espada, mas se sua mente estiver dispersa, ele está condenado. Ele chamou essa energia de Seiryoku, a força vital que move corpo e mente. Cada impulso não controlado, cada distração superficial, cada busca de prazer momentâneo era percebida por Musashi como uma fraqueza invisível. O samurai entendia que a batalha mais decisiva não acontecia fora, contra outro homem, mas dentro de si mesmo. O homem que controla sua mente, seu desejo e sua energia interna transforma-se em alguém quase impossível de ser derrotado, não apenas no campo de batalha, mas na vida. E aqui está a verdade que poucos ousam ensinar. O mesmo princípio que Musashi aplicava para ser invencível como guerreiro pode ser aplicado hoje para construir foco, produtividade, riqueza e presença magnética. Cada vez que você cede a uma distração digital ou um impulso momentâneo, você está drenando a mesma energia que poderia ser usada para criar algo extraordinário na sua vida. Vivemos na era do estímulo infinito. Notificações, redes sociais, vídeos, imagens, promessas de prazer instantâneo. Tudo isso compete pela sua atenção e pela sua energia vital. O cérebro moderno é bombardado constantemente com dopamina, o mesmo neurotransmissor que Musashi, embora não soubesse de neurociência, aprendeu a controlar intuitivamente. Pesquisas recentes mostram que jovens adultos entre 18 e 35 anos checam conteúdos de prazer e entretenimento dezenas de vezes por dia. Cada vez que cedem a esses impulsos, seu córtex pré-frontal, responsável por planejamento, foco, disciplina e controle, é literalmente sobrecarregado, enfraquecendo sua capacidade de criar resultados de longo prazo. Em outras palavras, a batalha de hoje é invisível. Você luta contra a própria distração e falta de energia, e a vitória depende de treinar sua mente para canalizar o desejo em ação produtiva e criativa, assim como Musashi fazia com a energia vital da espada. Exemplo prático histórico. Musashi evitava vínculos que dispersassem sua atenção. Ele treinava com disciplina diária extrema, não apenas nas técnicas de espada, mas em atividades aparentemente simples: caligrafia, meditação, esculpir madeira, caminhar longas distâncias em silêncio absoluto. Cada ação era um exercício de concentração absoluta, cada impulso controlado era transformado em foco. Ele não reprimia a energia, ele a redirecionava conscientemente. No mundo moderno, podemos aprender o mesmo com pequenas adaptações. Transformar energia sexual, impulso ou distração em trabalho criativo, aprendizado, estratégia de vida ou desenvolvimento físico. Essa é a essência do poder invisível. Se você quer aprender a canalizar seu desejo em foco, disciplina e poder real, inscreva-se no canal agora. Aqui, não falamos de fórmulas mágicas ou atalhos ilusórios. Falamos de princípios testados, ancestrais, que funcionam até hoje. E deixe nos comentários: quero treinar minha mente como Musashi.
Quero saber quem está pronto para assumir a responsabilidade de transformar energia em poder real. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque essa transformação não acontece sozinho. Ela se espalha quando pessoas comprometidas começam a aplicar os princípios. A energia vital, o combustível invisível do poder humano. A maior armadilha que qualquer homem moderno enfrenta não é a concorrência externa, nem a falta de conhecimento ou recursos. É a perda invisível de energia vital, aquela força interna que decide se você constrói, cria, conquista ou apenas sobrevive reativo. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, sabia disso intuitivamente. Ele percebeu cedo que um guerreiro que perde foco para desejos momentâneos está condenado. Mas hoje, podemos entender essa realidade através da neurociência moderna. Dopamina, córtex pré-frontal, sistema de recompensa e impulsos automáticos. Musashi chamava essa energia de Seiryoku, a força primordial que move a mente, o corpo e a estratégia. Cada impulso não controlado, cada distração momentânea, cada busca por prazer instantâneo, seja por comida, sexo, entretenimento ou validação social, drenava essa força vital. Para o samurai, cada momento de atenção desperdiçada era uma abertura para a derrota, não apenas no duelo, mas na própria vida. Nos dias atuais, a situação não é diferente, apenas mais intensa. Estamos cercados por estímulos infinitos. Notificações, redes sociais, vídeos, mensagens, imagens provocativas. Cada clique dispara dopamina no cérebro, a mesma substância que Musashi manipulava inconscientemente através do autocontrole extremo. Só que agora, o cérebro é constantemente bombardeado de forma artificial e hiperfrequente, enfraquecendo a capacidade natural de foco e planejamento estratégico. O cérebro moderno e a batalha invisível. O córtex pré-frontal, a área responsável por planejamento de longo prazo, autocontrole e decisões estratégicas, não evoluiu para lidar com estímulos ilimitados. Durante milhões de anos, a dopamina era rara, conquistada através de desafios, caça, aprendizado e recompensas graduais. Hoje você pode inundar seu cérebro com dopamina em questão de segundos, e cada vez que faz isso, fortalece circuitos de busca por prazer imediato, enquanto enfraquece conexões neurais que sustentam disciplina e foco de longo prazo. Estudos de ressonância magnética mostram que jovens adultos que consomem conteúdo sexual ou distrações digitais repetidamente têm menor atividade no córtex pré-frontal durante tarefas complexas. Traduzindo, a capacidade de dizer não ao impulso imediato, de planejar, de executar, de construir algo duradouro, está sendo corroída. Cada vídeo que você assiste, cada deslize de scroll, cada clique momentâneo, não é apenas um desperdício de tempo, é uma perda direta de energia vital. A mesma energia que Musashi transformava em poder absoluto. Exemplo moderno. Thomas, o designer. Para entender na prática, observe Thomas, um designer gráfico de São Francisco. Aos 29 anos tinha emprego estável, salário alto, apartamento bem localizado, círculo social ativo. Mas por dentro, sentia-se completamente bloqueado. Tentava abrir sua própria agência há 3 anos, estudava livros, cursos, vídeos motivacionais, workshops. Sempre começava projetos com entusiasmo explosivo, mas desistia na primeira semana. O problema não era conhecimento técnico ou oportunidades externas, era falta de energia vital disponível. Todas as noites, após trabalhar 8 horas, Thomas se sentava no apartamento vazio e caía na mesma rotina autodestrutiva. Navegava por conteúdos que não agregavam nada, deixando sua mente cada vez mais nebulosa. Quando Thomas conheceu Hiroshi, consultor japonês de estratégia, percebeu a diferença entre alguém que domina a própria energia e alguém que é refém dela. Hiroshi não apenas explicava conceitos, ele encarnava a presença total, sem checar celular, sem distração, completamente presente. E ele disse algo que Thomas nunca esqueceria.
Você está vazando energia vital. Cada impulso que você não controla é energia que você perde, poder que você desperdiça. Essa frase, que pode parecer simples, encapsula o segredo mais profundo: controle da mente e canalização do desejo. Poder real. O método Musashi, adaptado para hoje. Musashi não evitava relações ou prazer por medo ou repressão. Ele escolhia conscientemente onde colocar sua energia vital. Cada manhã, muito antes do amanhecer, ele treinava corpo e mente simultaneamente. Meditava, praticava caligrafia, esculpia figuras de madeira. Cada ação aparentemente simples era um exercício de redirecionamento de energia, fortalecendo foco, disciplina e resistência mental. No mundo moderno, podemos aplicar o mesmo princípio: reconhecer o impulso. O primeiro passo é notar cada desejo, distração ou impulso. Não para reprimi-lo, mas para observá-lo com clareza. Redirecionar energia. Transformar impulso em ação consciente, física, mental, criativa ou estratégica. Exemplos: escrever, criar, planejar, treinar, meditar. Criar rituais inquebráveis, hábitos diários consistentes que fortalecem a mente, transformando disciplina em músculo, não dependente de motivação passageira. Thomas aplicou exatamente isso. A cada impulso, em vez de ceder, realizava ações imediatas e concretas, desde exercícios físicos até trabalho criativo intenso. Os resultados começaram a aparecer rapidamente: foco maior, clareza mental, execução consistente de tarefas que antes pareciam impossíveis. O efeito neuroquímico da disciplina. Quando você interrompe deliberadamente o ciclo de busca constante por prazer artificial, o cérebro começa a recalibrar-se. Receptores de dopamina, dessensibilizados pelo excesso de estímulo, voltam a níveis naturais de sensibilidade. O córtex pré-frontal fortalece conexões responsáveis por planejamento estratégico, autocontrole e tomada de decisão complexa. O sistema límbico, incluindo a amígdala, que regula a reatividade emocional e ansiedade, se acalma, aumentando a estabilidade psicológica. Em termos práticos, você deixa de ser escravo dos impulsos e torna-se mestre absoluto deles. Cada decisão, cada ação consciente, cada momento de atenção deliberada fortalece o cérebro de forma mensurável, transformando disciplina em resultados concretos. No caso de Thomas, isso se traduziu em resultados tangíveis: fechamento de contratos, crescimento da agência, contratação de funcionários, criação de processos de trabalho eficientes. Mas o mais profundo não foi externo, foi interno. Ele experimentou estabilidade emocional, presença real, ausência de dispersão mental e confiança silenciosa. Essa é a essência do método Musashi. O poder invisível não vem de lutar contra o mundo, mas de dominar a si mesmo, redirecionando energia vital de forma consciente e estratégica. A prática diária. Exercícios de canalização de energia. Para aplicar os princípios de Musashi hoje, você pode começar com exercícios simples, mas poderosos. Jornada da atenção. Observe durante o dia todos os momentos em que sua energia é desperdiçada. Cada clique, cada scroll, cada impulso de prazer instantâneo. Reconheça. Redirecionamento físico. Sempre que perceber o impulso, execute uma ação física imediata. Corrida, flexões, caminhada rápida. Quebre o padrão automático. Redirecionamento mental. Canalize energia em trabalho criativo, planejamento estratégico ou aprendizado profundo. Transforme impulso em ação concreta. Rituais de foco. Crie blocos de tempo inquebráveis de trabalho intenso, meditação ou prática de habilidade sem distrações digitais. Musashi provou, Thomas confirmou. Disciplina diária é a arma invisível mais poderosa. Agora que você entende o que é a energia vital e como ela é drenada diariamente pelo excesso de estímulos, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Quanta energia estou desperdiçando e quanto poder poderia estar criando se aprendesse a canalizá-la?
A força mais poderosa do ser humano não é física, nem intelectual. É a energia vital contida dentro de cada impulso, cada desejo e cada emoção intensa. Miyamoto Musashi compreendeu isso intuitivamente. Ele não apenas dominava a espada, mas dominava a si mesmo. Cada impulso sexual, cada distração momentânea, cada distração emocional era cuidadosamente transformada em energia direcionada para a excelência e não desperdiçada em gratificação instantânea. Hoje, essa verdade é mais relevante do que nunca. Vivemos em um mundo saturado de estímulos digitais, imagens provocativas, entretenimento rápido e dopamina artificial a cada clique. Cada vez que você cede a esses impulsos, está drenando a força que poderia ser usada para construir, criar e evoluir. Mas quando aprendemos a canalizar esses desejos conscientemente, eles se tornam uma fonte ilimitada de poder e produtividade. O ciclo do impulso e como quebrá-lo. Todo impulso segue um ciclo. Surge, chama sua atenção, cria desejo e dispara a ação. A maioria das pessoas cede automaticamente, seja abrindo uma rede social, assistindo a um vídeo, buscando prazer instantâneo. Esse comportamento reforça o circuito neural da distração, tornando cada vez mais difícil resistir. Musashi ensinava a interromper o ciclo. O primeiro passo é simples: perceber o impulso sem agir imediatamente sobre ele. Criar espaço entre estímulo e reação. Este é o núcleo da disciplina. Não lutar contra o desejo, mas observá-lo, reconhecê-lo e transformá-lo. No caso de Thomas, o designer, cada vez que sentia vontade de buscar escape fácil, seja procrastinação, redes sociais ou conteúdo sexual, ele executava uma ação imediata e deliberada. Às vezes física, 50 flexões, corrida intensa, caminhada longa, às vezes mental, escrever, planejar, criar, estudar. O importante não era a atividade em si, mas quebrar o padrão automático de resposta. Redirecionando energia vital, Musashi chamava isso de Senu Tenkan, a conversão consciente da essência vital. Cada impulso que surge é como uma faísca. Você pode permitir que ela se transforme em chama descontrolada, consumindo energia inútil, ou pode direcioná-la para acender algo maior, mais duradouro. Foco criativo. Usar impulso para criar arte, escrever, desenvolver ideias ou projetos profissionais. Ação estratégica. Transformar energia em execução de tarefas que trazem resultados concretos. Crescimento físico. Canalizar impulso em movimento, fortalecendo corpo e mente. Expansão mental e espiritual. Meditação, contemplação, estudo profundo, reflexão consciente. Cada ação consciente reforça o cérebro, criando novos padrões neurais que fortalecem controle, foco e disciplina. É a neurociência alinhada com a sabedoria samurai. O papel da dopamina na transformação. Musashi intuitivamente manipulava a dopamina. Hoje entendemos neuroquimicamente. Quando você consome prazer instantâneo, dopamina é liberada, mas em excesso e de forma artificial, dessensibilizando o cérebro. O resultado é busca constante por estímulos e perda de energia vital para foco e produtividade. Ao redirecionar desejo para a ação estratégica, você ativa a dopamina de forma natural e construtiva. Prazer é liberado através da criação, conquista, aprendizado e progresso. O cérebro aprende a associar esforço e disciplina com recompensa real, enquanto o ciclo de busca por gratificação instantânea é interrompido. Thomas percebeu isso empiricamente. Após semanas de prática deliberada, tarefas que antes pareciam difíceis ou entediantes se tornaram fluídas. Reuniões, planejamento e execução passaram a exigir menos esforço mental, porque a energia estava concentrada onde realmente importava. Rituais diários para canalizar desejo em poder. A transformação não é instantânea, exige prática consistente. Musashi seguia rituais diários rigorosos. Hoje, podemos adaptar princípios similares. Reconhecimento do impulso. Cada desejo ou distração é notado imediatamente. Redirecionamento físico ou criativo. Transformar impulso em movimento ou produção.
Ritual de presença. Criar blocos de foco profundo sem interrupções, fortalecendo a atenção. Reflexão consciente. Ao final do dia, revisar ações, reconhecer conquistas e reforçar disciplina. Com o tempo, esses rituais criam uma mente afiada, um corpo energizado e uma presença magnética, exatamente como Musashi experimentou e ensinou. Transformação interna e externa. O impacto é duplo, interno e externo. Internamente, você desenvolve clareza mental cristalina, foco inquebrável, estabilidade emocional, confiança profunda e silenciosa. Externamente, esses efeitos se traduzem em decisões mais inteligentes e estratégicas, aumento da produtividade e resultados concretos, presença autêntica nos relacionamentos, crescimento sustentável em carreira, negócios e projetos. A energia vital que antes era desperdiçada em impulsos, agora alimenta cada aspecto da vida, tornando você um mestre do próprio destino. Histórias de transformação. Aplicação prática moderna. Thomas é apenas um exemplo. Cada pessoa que aplica conscientemente o princípio de Musashi, reconhecer, redirecionar e ritualizar energia, observa mudanças significativas. A mente se torna mais clara, o corpo mais enérgico, a presença mais poderosa. O simples ato de interromper o ciclo de gratificação instantânea multiplica energia, foco e resultados. No mundo moderno, onde distrações estão a um clique de distância, esse domínio interno é mais raro e mais valioso do que qualquer habilidade técnica ou conhecimento teórico. O verdadeiro poder não é o que você aprende, é quem você se torna ao aplicar disciplina e redirecionar energia vital. A diferença entre homens comuns e homens extraordinários não está no talento, no acesso a oportunidades ou no conhecimento adquirido. Está na capacidade de dominar a própria energia vital e transformá-la em ação estratégica. Miyamoto Musashi entendeu isso com clareza absoluta. Para ele, cada momento desperdiçado em impulso superficial era uma fraqueza que poderia custar a vida. Cada ação consciente, cada minuto gasto em foco deliberado, era uma vitória silenciosa que se acumulava ao longo dos anos, criando um poder invisível, mas inquebrável. Hoje, em um mundo saturado por distrações digitais e dopamina instantânea, a prática desses princípios é ainda mais necessária. O segredo está em rituais diários que consolidam disciplina, canalizam energia e fortalecem a mente. Não se trata de uma prática mística ou de renúncia total, mas de estratégias práticas que qualquer pessoa pode aplicar. 1. Reconhecimento consciente do impulso. O primeiro passo para transformar desejo em poder é perceber o impulso no instante em que ele surge. Isso significa observar o desejo sem julgamentos e sem agir automaticamente. O cérebro moderno, acostumado a estímulos contínuos, reage de forma automática. Clicamos, rolamos a tela, consumimos conteúdo, entregando energia vital a um prazer efêmero. Musashi não ignorava esses impulsos. Ele os estudava, compreendia sua origem e escolhia conscientemente não ceder, redirecionando cada gota de energia para sua missão. No mundo atual, esse processo pode ser aplicado assim. Cada vez que surgir o impulso de abrir redes sociais, vídeos ou conteúdo sexual, faça uma pausa de 5 a 10 segundos. Observe o impulso, reconheça-o e decida conscientemente qual será sua próxima ação. Transforme essa consciência em um ritual físico imediato, como escrever, meditar, planejar, estudar ou treinar o corpo. O simples ato de criar espaço entre estímulo e reação fortalece a mente, desenvolve controle e aumenta significativamente a energia disponível para tarefas importantes. 2. Redirecionamento imediato da energia. Uma vez reconhecido o impulso, o passo seguinte é transformá-lo em ação estratégica. Musashi fazia isso de forma contínua, canalizando energia para treinamento físico, meditação e aperfeiçoamento da mente. Para aplicar isso hoje, é essencial criar alternativas de resposta consciente e produtiva. Físico.
exercícios intensos, caminhadas longas, treinamento de resistência. Movimentar o corpo transforma energia sexual e impulso em força física e clareza mental. Criativo. Escrever, desenhar, planejar projetos, desenvolver novas ideias ou resolver problemas complexos. A energia que antes seria desperdiçada, agora alimenta criatividade e produtividade. Mental. Meditação, leitura profunda, aprendizado de habilidades estratégicas, fortalece a mente e aumenta a capacidade de concentração. O mais importante não é a atividade específica, mas a ação imediata e deliberada que quebra o padrão automático de resposta ao impulso. Cada repetição cria novas conexões neurais, aumentando o autocontrole, foco e resiliência. 3. Construção de rituais diários inquebráveis. Musashi estruturava seu dia com disciplina rigorosa. Antes do amanhecer, horas de meditação, exercícios de espada, caligrafia, escultura, caminhadas solitárias. Cada ato tinha propósito, afiar a mente tanto quanto a lâmina. Hoje podemos adaptar essa lógica com rituais modernos, mantendo princípios universais. Manhã, acordar cedo, evitar celular por pelo menos 30 a 60 minutos. Meditar, planejar prioridades do dia. Durante o dia, trabalhar em blocos de foco profundo, sem distrações, aplicando técnicas de Pomodoro ou blocos de 90 minutos de concentração máxima. Interrupções conscientes. Ao sentir o impulso de distração, realizar imediatamente uma ação alternativa planejada. Noite. Reflexão, registro das conquistas, revisão de disciplina, preparação para o próximo dia. Esses rituais não apenas fortalecem autocontrole, mas também aumentam energia vital, presença e capacidade de execução consistente. A repetição diária cria força invisível, que ao longo do tempo se manifesta em resultados concretos. 4. Neurociência aplicada. Por que funciona? A transformação não é mística, é biológica. Cada vez que você reconhece e redireciona um impulso, está treinando o córtex pré-frontal, fortalecendo conexões neurais responsáveis por planejamento estratégico, tomada de decisão consciente, controle de impulsos, foco prolongado. Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, diminuindo reatividade emocional, ansiedade e comportamento impulsivo. Em outras palavras, você se torna mestre dos próprios desejos, enquanto aumenta a capacidade de criar e executar. Estudos científicos confirmam: períodos de abstinência deliberada ou interrupção de estímulos digitais intensos aumentam clareza mental, foco, níveis de testosterona e estabilidade emocional. Cada ritual diário de disciplina reproduz essa transformação em microescala, acumulando efeitos ao longo do tempo. 5. Estratégia de longo prazo. Mesclar disciplina e propósito. Dominar impulsos isoladamente não é suficiente. Musashi sempre alinhava disciplina com propósito maior. A energia que ele preservava não era para restrição inútil, mas para aprimoramento contínuo e execução perfeita de sua missão de vida. Hoje, isso significa definir objetivos claros, mensuráveis e significativos, alinhar rituais diários à execução desses objetivos, monitorar progresso, ajustar estratégias e manter consistência, mesmo diante de falhas ou dificuldades. O resultado é uma transformação profunda: clareza mental, foco estratégico, presença magnética, confiança inabalável e capacidade de criar resultados extraordinários, sem depender de motivação passageira. 6. Exemplos práticos. Aplicação cotidiana. Quando sentir tédio no trabalho, canalize energia para resolver tarefas estratégicas em vez de buscar distração. Antes de dormir, em vez de consumir estímulos digitais, reflexão e planejamento potencializam energia para o dia seguinte. Ao lidar com desejos sexuais ou impulsos de prazer imediato, redirecione para criação, movimento ou estudo, transformando a energia em resultados concretos. Essa prática diária
reinicia o cérebro, fortalece disciplina, aumenta a produtividade e gera a sensação de controle absoluto sobre si mesmo, exatamente como Musashi experienciou ao longo da vida. Depois de entender a filosofia de Musashi, aplicar os princípios de Sen no Tenkan e praticar rituais diários, o próximo passo é integrar tudo isso em sua vida cotidiana, tornando a transformação permanente e real. O que diferencia alguém que apenas assiste, lê ou escuta de alguém que realmente muda é a decisão de agir consistentemente, mesmo diante do desconforto, do tédio ou da vontade de desistir. Musashi passou a vida inteira afiando sua mente com a mesma intensidade que afiava a espada. Cada gota de energia vital era cuidadosamente preservada, direcionada e transformada em poder real. Hoje, em um mundo saturado de distrações digitais e dopamina artificial, o desafio é ainda maior, mas o princípio permanece idêntico: controle consciente da própria energia, liberdade, foco e resultados extraordinários. Síntese do método: reconhecer, redirecionar e ritualizar. O processo completo pode ser resumido em 3 etapas interdependentes: reconhecer, perceber o impulso ou desejo no momento exato em que surge, sem julgamentos, mas com consciência absoluta. Redirecionar, canalizar essa energia para ações que produzem valor real, físico, criativo, mental ou espiritual. Ritualizar, criar hábitos diários consistentes que fortalecem autocontrole, disciplina e foco. É simples na teoria, mas brutal na prática. A maioria das pessoas entende o conceito, mas falha na aplicação diária. O verdadeiro poder está em persistir todos os dias, em pequenos atos conscientes, que se acumulam e produzem resultados exponenciais ao longo do tempo. Impacto na vida moderna. Quando você aplica esses princípios no trabalho, consegue completar tarefas complexas com foco intenso, executar projetos sem procrastinar e tomar decisões estratégicas sem hesitação. Na criatividade, transforma ideias em ações concretas, desenvolve projetos originais e entrega resultados tangíveis em vez de apenas planejar ou sonhar. Nos relacionamentos, aumenta a presença, atenção e empatia. As pessoas percebem imediatamente sua energia concentrada e autoconfiança. Na saúde e corpo, energia sexual e vital é canalizada em atividade física, fortalecimento muscular e resistência mental, promovendo bem-estar total. A energia que antes era drenada por estímulos superficiais, agora alimenta produção, disciplina e poder pessoal, criando vantagem competitiva real em todas as áreas da vida. Histórias de transformação. Thomas, o designer que experimentou o método, é um exemplo claro. Em apenas 30 dias de prática disciplinada, ele transformou energia sexual e impulsos de gratificação instantânea em foco profundo e capacidade de trabalhar sem distração, execução consistente de tarefas que antes eram adiadas, criação de projetos e fechamento de contratos reais, confiança silenciosa e estabilidade emocional. O mais importante não foi o dinheiro ou o reconhecimento externo, mas a sensação de controle absoluto sobre sua própria vida, algo que a maioria das pessoas nunca experimenta. Essa é a essência do poder real: domínio sobre si mesmo, antes de qualquer domínio sobre o mundo exterior. Princípios essenciais para aplicar imediatamente microdecisões conscientes. Cada escolha pequena, ligar ou desligar o celular, assistir ou não a um vídeo, ceder ou redirecionar o impulso, é um voto para a versão mais forte ou mais fraca de você mesmo. Exercício de presença diária. Reservar momentos do dia para a atenção plena, sem distrações, seja na respiração, meditação ou foco em uma tarefa. Diário de disciplina. Registrar cada vitória e cada impulso redirecionado fortalece consciência e reforça hábito. Redirecionamento físico imediato. Sempre que surge impulso de gratificação, realizar movimento físico intenso ou ação criativa. Revisão semanal. Avaliar progresso
identificar padrões de fuga ou distração e ajustar rituais para manter consistência. Seguindo esses princípios, você não apenas interrompe o ciclo vicioso da dopamina artificial, mas reprograma seu cérebro para produtividade, foco e autodomínio, criando resultados reais e tangíveis. O verdadeiro poder está dentro de você. Musashi sabia que vencer a batalha externa, contra oponentes, competição ou desafios da vida, dependia de vitória interna sobre si mesmo. Se você não controla a energia, desejos e impulsos, é escravo deles. Se consegue canalizar cada impulso para a ação estratégica e disciplinada, torna-se mestre de sua própria existência. O poder que ele cultivava não era visível, mas era invisivelmente devastador. Presença magnética, clareza mental absoluta, tomada de decisão impecável, energia vital abundante. Esse tipo de poder não se compra, não se aprende em cursos, não se recebe como herança. É construído diariamente, gota a gota, disciplina a disciplina. Agora que você conhece os princípios de Musashi e as histórias de transformação, é hora de agir. Pergunte a si mesmo: estou permitindo que minha energia vital seja drenada por impulsos superficiais? Estou disposto a aplicar disciplina diária, redirecionando cada impulso para a ação estratégica? Quero viver como alguém que domina a própria mente, energia e destino, ou continuar reagindo ao piloto automático da vida? Se a resposta é sim, comece agora mesmo. Estabeleça seus rituais. Reconheça cada impulso. Redirecione energia imediatamente. Pratique disciplina inquebrável. Em 30 dias, você poderá sentir a primeira onda de transformação real. Foco mais claro, presença mais intensa, energia mais abundante e produtividade visível. Musashi passou 62 anos afiando a lâmina invisível da mente. Ele ensinou que o controle absoluto sobre desejos e energia vital é o verdadeiro poder. Hoje esse poder não mudou. A diferença é que o mundo moderno apresenta distrações infinitamente mais sedutoras e perigosas, tornando o domínio da mente ainda mais crucial. Se você aplicar os princípios de reconhecimento, redirecionamento e ritualização, transformará desejos superficiais em força criativa, aumentará foco, disciplina e presença, desenvolverá controle absoluto sobre a própria energia vital, criará resultados concretos na carreira, criatividade, relacionamentos e vida pessoal. A decisão final está em suas mãos. Cada dia, cada escolha, cada impulso redirecionado ou desperdiçado constrói a vida que você terá. Musashi não podia escolher o mundo em que nasceu, mas escolheu afiar a mente, controlar energia e se tornar invencível. Você também pode. Agora é a sua vez. Comece hoje. Transforme desejo em poder e construa a versão mais forte de si mesmo. Se inscreva no canal, compartilhe suas experiências nos comentários e conte qual impulso você vai redirecionar primeiro para criar poder real em sua vida. Sua jornada começa neste instante.